No livro do profeta Miqueias, capítulo 6, irmãos, no versículo 6 também, diz assim a palavra de Deus: com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, ou 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Olha que pergunta, né, irmãos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques o que, irmãos? A justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, isso é uma pergunta muito difícil, irmãos, porque nós vamos observar o profeta Miqueias, um servo de Deus, a qual ele mesmo já havia profetizado a queda de Samaria. E por mais que, às vezes, irmãos, nós estamos indo em uma caminhada, em um rumo, e, de repente, nós recebemos um conselho. A princípio, parece que esse conselho, aos nossos olhos, por trazer dor, por trazer lágrimas, a princípio parece não ser bom. Mas quando alguém nos aconselha com a palavra, com o Espírito Santo, e nós atentamos para esse conselho da parte de Deus, isso é muito glorioso. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar, através de Miqueias, um tempo em que o povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam entrando por um caminho, eles estavam prestes a passar por uma situação que Deus tão facilmente reprovaria aquilo que eles estavam apresentando ao Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus levanta o profeta Miqueias. Esse texto falou muito ao meu coração, porque Miqueias, cheio do Espírito Santo, ele vai falar com o povo, ele vai trazer a mensagem para o povo, e vai trazer um certo despertamento espiritual para aquele tempo. Porque Miqueias, ele vai falar assim, ó: com que me apresentarei o Senhor? Ou seja, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor vai agradar de mim? E embora quando nós lemos, irmãos, Miqueias está trazendo esta mensagem a Israel, prevendo que Judá entrasse pelo mesmo caminho e viesse ser reprovado pelo Senhor. Nós observamos que Judá, correndo esse mesmo risco, pelo pecado da idolatria, pelo pecado da injustiça, e justamente, irmãos, pela corrupção e pelo certo rito religioso, mas porém vazio. Quando nós observamos, porque eu imagino o povo de Judá acostumado, meus irmãos, ver os sacrifícios, apresentando diante de Deus alguma coisa, porque, irmãos, o que a graça de Deus ela nos traz de tão maravilhoso, não é todas as tardes que chegamos aqui cheio, não é todos os cultos que chegamos aqui com alguma coisa. E pela graça de Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo, você pode até chegar aqui vazio, quem sabe só com lágrimas, quem sabe somente com as suas angústias. Mas o que não pode, meus irmãos, é nós permanecer vazio nesse lugar, porque o Espírito Santo está aqui para trazer alguma coisa para nós apresentarmos ao Senhor. Quando nós observamos Deuteronômio, capítulo de número 16, irmãos, nós vamos observar algo assim muito lindo da parte de Deus, porque Israel, irmãos, era algo assim que era costume daquele povo. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 16, aí eu quero ler um pouquinho antes com os irmãos, no versículo 9, porque, meus irmãos, para aquele povo isso era normal. Tinha a festa das semanas, né?
que era 50 dias, aquele povo adorando o Senhor, trazendo o seu sacrifício, adorando o Senhor. Tinha festa ali das primícias, enfim. Agora no Novo Testamento, a festa do Pentecoste. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que em Deuteronômio, capítulo 16, verso 9, a Bíblia diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciará as 7 semanas. Depois celebrarás a festa da semana ao Senhor teu Deus. Agora eu acho isso aqui muito lindo, porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó: o que Deus te der, meus irmãos. Por isso que eu falei que ninguém está aqui vazio. Eu tenho certeza que alguma coisa Deus te deu, e aquilo que Deus te deu, você volta nesse lugar para apresentar a Ele. Ainda que seja seu glória a Deus, ainda que seja seu aleluia, ainda que seja uma lágrima, todos nós temos alguma coisa para apresentar ao Senhor. E isso tornou-se, meus irmãos, tão ardente, acesa essa chama no coração daquele povo, que a Bíblia vai dizer assim, ó, no verso 10: depois celebrarás a festa da semana ao Senhor teu Deus, o que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o que o Senhor Deus tiver abençoado. Então nós observamos que todos nós, Deus tem dado alguma coisa. Aí no capítulo 16, verso 16, a Bíblia vai dizer assim, ó: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmo, na festa da semana, na festa do tabernáculo. Só que aí tem um porém, meus irmãos: não aparecerá vazio perante o Senhor, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus tiver dado. Então não fica aqui com as mãos vazias, apresenta a Deus alguma coisa. Ele quer receber de você aquilo que você veio trazer para Ele nessa tarde. Aleluia! Eu até compreendo, meus irmãos, porque eu fico observando, se for olhar para a nossa natureza humana, talvez assim, o nosso poder aquisitivo, talvez as nossas condições. É por isso que na pessoa de Cristo, todos nós temos algo a oferecer. Porque quando os irmãos observam, lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 5, eu fico olhando, irmãos, porque Salomão, ele de fato, ele aprendeu com seu pai. Ele vai falar, seu pai Davi vai falar assim: Salomão, tudo que você for fazer ao Senhor, você tem que ser homem, você tem que fazer com a alma, você tem que fazer com amor, para que o Senhor receba das tuas mãos. Então você não pode apresentar perante o Senhor qualquer coisa. Aí pastor Diego, no capítulo 8, verso 5 de 1 Reis, a Bíblia diz assim, ó: e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podia contar, nem numerar pela sua quantidade. Quando nós observamos esse mesmo capítulo, no capítulo 8, verso de número 22, eu fico olhando porque além de Salomão ter apresentado com a congregação a quantidade de sacrifício que não se podia contar, não se podia enumerar. Aí no capítulo 8, verso 22, Salomão está falando assim: e pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para o céu, e agora Salomão vai dar a receita. Por quê, meus irmãos? Não basta apenas ser um sacrifício de animais. O sacrifício, meus irmãos, ele tem que partir da alma, ele tem que partir do coração, e Salomão vai dar essa receita. Capítulo 8, verso 23 de 1 Reis. E disse o Senhor Deus de Israel: não há Deus como tu em cima nos céus, nem debaixo na terra, que guarda a aliança e a beneficência a teu servo, que anda com quem, irmãos?
com todo o coração. Eu imagino, irmãos, Miqueias falando assim: olha, povo, o Senhor já está cansado de sacrifício, porque lá atrás, os seus pais, né, lá no deserto, já havia apresentado, sabe, sacrifícios, animais, ovelhas, gados. Quando nós observamos o profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, Isaías vai dizer assim: olha, esse Deus a qual nós servimos, irmãos, ele não se engana com a aparência. Talvez você pode trazer aqui algum animal, talvez você pode trazer perante ele a sua oferta, mas antes dele olhar para a oferta das suas mãos, ele vai olhar para o teu coração. Aleluia! Eu creio que nessa tarde Deus está olhando para o teu coração, e se você apresentar a ele sacrifício com a sua alma, com o seu corpo, glorificando a ele, exaltando a ele, ele pode receber de nós. Eu fico olhando essa situação. É por isso que o Senhor está levantando Miqueias, porque Miqueias está falando assim: ó, o Senhor, o que ele vai se agradar? Naquele tempo o povo tinha em mente que se trouxesse ao Senhor um cordeiro de 1 ano, seria algo melhor. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos pensando, sabe, o que eu vou apresentar para o Senhor? O que eu vou levar para o Senhor? Mas o Senhor, tudo que Ele quer, meus irmãos, é como Paulo escreveu a Tessalonicense, que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, que nós sejamos, irmãos, apresentados ao Senhor de corpo, de alma e de espírito. Se nós agradarmos ao Senhor de corpo, alma e espírito, Ele vai receber de nós o nosso sacrifício. No livro de Isaías, capítulo 29, verso 13, o Senhor está falando assim: porque o Senhor disse, porque esse povo aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Então nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor esta graça, pedir ao Senhor que nos ajude, meus irmãos. Porque Deus não quer para nós, irmãos, sabe, aquele culto que às vezes nós já viemos vazios de casa e aqui nós queremos jogar a culpa em alguém. É muito mais fácil transferir a culpa, mas você observou que aquele culto que você está trabalhando, cuidando dos seus afazeres, mas a sua mente já está, 18 horas eu vou estar no trânsito indo para a igreja, 19 horas eu vou assentar e vou louvar o nome do Senhor, eu vou adorar o Senhor. Quer dizer que o nosso culto, ou seja, eu vejo um Deus do céu olhando para o seu culto no seu período de trabalho, olhando para o seu culto do deslocamento da casa até a igreja, e quando chegamos aqui, nós só vamos oferecer a Deus aquilo que nós trouxemos para Ele. Quem trouxe para o Senhor alguma coisa? Quem trouxe para o Senhor alguma coisa? Então apresenta a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele. Irmãos, Deus está falando conosco através do nosso pastor, chamando. Eu estava observando aqui a vigília. Quem acompanhou, quem veio, Deus usou a vida do nosso pastor aqui falando de 3 coisas. Que todo obreiro, que todo irmão, que toda irmã que propôs isso da boca para fora, não, propôs na onde? No coração. Esse ano eu quero ler mais a Bíblia. Esse ano eu quero orar mais pelas madrugadas. Esse ano eu quero buscar o Espírito Santo para a minha vida. Aleluia! Aí vai ser culto diferente. Meu Deus, o tocador errou a nota, mas eu nem prestei atenção. Sabe por quê? O Espírito Santo invadiu a nossa alma e nós estamos para adorar a Deus. Irmãos, quando os irmãos voltam um pouquinho aí, Amós, ele já encerra com os irmãos. Amós vai falar desse tempo. Porque a assembleia é o que nós estamos tendo aqui. Me perdoe, irmãos. Porque a assembleia é onde se reúne um grupo de pessoas
a fim de um único propósito. Não é assim? E não tem nada pior do que reunir um grupo de pessoas apenas para ouvir quem vai pregar mais, quem que louvou o louvor mais bonito, quem é que estava, sabe, com um terno bonito, quem é que estava de havaianas, quem é que estava atento à palavra, ou quem é que usou desse espaço apenas o corpo estava aqui, mas a alma estava lá fora. Aí Amós vai olhar essa situação no capítulo 5, verso de número 21. Isso aqui é muito forte. Porque, irmãos, isso aqui é tão forte, porque esta palavra aqui, ó, odeio, despreza as vossas festas, as vossas festas solenes, não me exala mais bom cheiro. E ainda que ofereça holocausto, oferta de alimento, eu não me agradarei delas, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vossos animais gordos. É interessante que Amós vai falar assim, ó, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos. Sabe o que é isso? Estrépito dos seus cânticos? Barulho. Oh, irmãos, nem sempre o barulho vai resolver. E a prova que o barulho não vai resolver, vocês lembram lá dos filhos de Eli? Pegaram a arca, fizeram tanto barulho. Eu imagino aquele povo gritando tanto, que ó, os filisteus ouviram e falaram assim, ó, peleja pelas vossas vidas. Porque parece que os deuses veio aqui. E os irmãos lembram o que aconteceu? Agora Deus está usando Amós. Afasta de mim os teus cânticos, porque eu não vou ouvir mais as melodias das suas violas. Agora no verso 25, oferece-me vós sacrifícios, oblações do deserto, ou seja, 40 anos os seus pais já veio com a mesma história, oferecendo para mim animais, oferecendo para mim tantas coisas, e estando o coração longe. Então isso aqui é muito sério, meus irmãos. Aí Amós vai falar assim, meu Deus, Miqueias, o que o Senhor quer? Você teve essa humildade de perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí Miqueias vai falar assim, ó, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Abra a Bíblia lá no livro de Isaías 33, versículo de número 15, olha o que a Bíblia está falando. O que anda em justiça, e o que fala com retidão, e o que rejeita o ganho da opressão, ou seja, o que sacode das mãos todo o presente, e que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. É por isso que Samuel falou com Saul da seguinte maneira, olha Saul, você poupou a vida do rei Agag, você trouxe aí esses animais fazendo barulho, mas sabe o que eu quero? Eu quero obediência à minha palavra, diz o Senhor. Então se nós propor diante do Senhor, Senhor, eu estou aqui preocupado, o que é que eu vou apresentar ao Senhor? O que eu vou oferecer a Ti, Senhor? E eu te peço pelo amor do Teu nome, agrada-te daquilo que eu vim trazer ao Senhor. Se você apresentar a Ele a sua alma, o seu coração, o seu louvor, Ele vai receber de Ti para a glória do nome do Senhor. Que esse ano, irmãos, aleluia, possamos chegar diante do Senhor com o coração quebrantado, com a cabeça baixa, aleluia. Oh Senhor, o tempo está passando e eu estou preocupado com aquele hino. Eu posso ter com as mãos vazias quando o Senhor me apresentar
Os dias se vão, Senhor, e o que é que eu vou apresentar ao Senhor? Apresenta ao Senhor o seu melhor. Eu acho interessante, irmãos, porque o salmista, ele vai falar isso lá nos Salmos de número 51. Os irmãos lembram? Salmos de número 51, verso de número 17. Sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Você crê, meus irmãos, que Deus está aqui para receber esse coração contrito? Esse coração em pedaço, aleluia. Esse espírito voluntário. Às vezes eu chego aqui na convenção, fico olhando irmãs que aos meus olhos, para mim que completei 34, e elas ali passou dos 60, dos 50, já vi irmãs até com mais idade, chega cedo ali na cozinha, ora ajudando lavar, ora ajudando cozinhar, ora lavando aquelas vasilhas. E a gente vai observar as crianças também já entrando nesse caminho. Aí de repente você pode chegar diante dessas irmãs e pergunta para elas: quanto que elas estão ganhando para fazer esse trabalho? Quanto que elas estão ganhando para fazer esse serviço? Talvez termine o trabalho ali da cozinha, algumas pessoas vão pegar o rodo, vai pegar a vassoura, limpando a igreja. Irmãos, aos nossos olhos, irmãos, não tem salário do homem, porque propôs no coração fazer ao Senhor. É por isso que eu estou te falando, meu irmão, aonde Deus te confiar. Talvez você está abrindo a igreja, talvez você está lavando a igreja, talvez você está dirigindo um trabalho, e essa é a preocupação dos homens. O que eu vou receber com isso? Mas não é o pastor que está ganhando para isso, não é o presbítero que está ganhando para isso. Mas tudo que nós vamos fazer, fazemos como ao Senhor e não aos homens. Dos homens você pode talvez receber um elogio, e nem sempre o elogio é bom. Tem hora que é melhor, irmãos, recebermos uma crítica do que um elogio. Porque a crítica vai nos mostrar, vai nos ajudar a melhorar nossos caminhos diante de Deus. Mas o elogio pode fazer com o nosso coração cresça, se encha, a ponto de nós entendermos que somos grandes. Mas sempre entendemos uma coisa: grande é o Senhor. E não tem nada melhor, meus irmãos, você fazer para o Senhor, apresentar a Ele o seu sacrifício e receber do Senhor. Eu encerro perguntando os irmãos e as irmãs: tem alguém aqui que fez alguma coisa para o Senhor e Deus não te retribuiu? Deus não te devolveu muito além do que você pensava em receber? Aleluia, porque a obra de Deus é assim. Paulo vai dizer: olha, eu vou me gastar, eu me deixarei desgastar, ainda que amando-vos cada dia mais, eu seja menos amado, mas importa eu apresentar com amor aquilo que eu estou fazendo ao Senhor. Lembra de Romanos capítulo 12? Rogo, meus irmãos, pela compaixão do nosso Senhor, que apresenteis o quê? O vosso corpo. O sacrifício tem que ser como? Santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que Deus nos ajude a apresentar alguma coisa para o Senhor. Quem tem esse desejo desse ano, irmãos, melhorar diante do Senhor, fica em pé no nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber nosso pastor que vai orar por nós. Glória a Deus. Guarde esta palavra no seu coração, e que o Senhor nos ajude a apresentar a Ele o melhor para a glória do nome do Senhor. Vamos receber o nosso pastor glorificando o nome do Senhor dos Exércitos.